Você vai pra luta, garra de um vencedor. Pra fazer esse vídeo aqui, eu demorei o dobro do tempo normal. Porque toda cena que eu pegava pra lembrar sobre Dragon Ball, eu ia assistindo até o final. Eu ficava lá assim, ó, mas vai derrotar quem agora? Mas Dragon Ball tem uma diferença muito importante pra outros animes. Uma das coisas mais difíceis, porque funciona muito bem até hoje. Tanto pros fãs antigos, quanto pra criançada, que tá indo hoje conhecer os personagens. Pois é, gente, mas como que faz um negócio desse, né? Tudo isso com um planejamento muito simples e muito certeiro. E eu acho que você vendo a história completa da produção de Dragon Ball, você vai entender tintim por tintim por que ele chegou nesse ponto. E vai entender o que ele tem de diferente. Aquele detalhe, né? Ou melhor assim, vários detalhes. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Para entender a história de Dragon Ball, nada mais justo do que a gente cavar e ir lá no início e falar um pouco sobre o criador da série, que é o Akira Toriyama, que talvez você já tenha ouvido falar, até porque ele virou um pouquinho famoso, né? Pois é, ele é um escritor, ilustrador e mangaka que tá desde 1977 fazendo seus trabalhos, dando seus pulinhos. Mas ele não começou ficando conhecido por Dragon Ball. Na verdade, a série que ele fazia e ficou conhecida se chamava Dr. Slump, que durou de 1980 até 1984. Mas se tinha uma coisa que o Akira Toriyama gostava, era de artes marciais. Ele era muito fã do Bruce Lee, ele era muito fã do Jack Chan, e como ele gostava muito de luta, né, ele falou assim, eu gosto tanto de artes marciais, eu queria fazer tanto um mangá de luta, gente. Ele falou tudo isso em japonês, eu só traduzi pra vocês aqui pra vocês entenderem. E em 83 veio a ideia de um mangá que ele queria fazer, que ia se chamar Dragon Boy, não Ball. Boy, de garoto, o garoto dragão, que os personagens eram inspirados em um romance chinês que chamava Journey to the West, que era lá no século XVI. A ideia dele era pegar esse enredo mais cativante dessa lenda, né, e misturar com os elementos de quê? Pancadaria de artes marciais. Nem posso falar que pancadaria e artes marciais é porque tem todo um código, toda uma conduta, então ia ficar bem interessante. E, inclusive, ele até conta que nunca teria pensado em Dragon Ball de jeito nenhum se não tivesse visto o filme O Mestre Invencível, que era do Jack Chan, um filme de 1978. E Dragon Boy foi muito inspirado também pelo Bruce Lee, na verdade muito mais por um filme específico que é Operação Dragão, que é um grande clássico do Bruce Lee, um filme de 1973. Mas o Dragon Boy, né, apesar de ter ido bem, assim, ele não durou tanto tempo assim, foram só 3 volumes em 183 capítulos. Trabalhou bastante o menino Toriyama. Mas no ano seguinte vinha a joia da coroa, a cereja do bolo. Vinha lá Dragon Ball, que ia virar um novo mangá dele, cujo qual a ideia veio de um romance japonês que se chama Nansou Satomen Hakenden, que nessa história os heróis têm que coletar 8 colares budistas, coletar as coisas pelo mundo, personagens, artes marciais, tá encaixando, né? E uma coisa interessante é que ele não quis de forma nenhuma usar elementos fora da cultura oriental, porque ele queria valorizar a cultura dele. Então as roupas, os personagens, os cenários, tudo é muito oriental, né? Dá pra gente perceber isso. Inspiradas nas culturas do Japão, da China, da Indonésia e até na cultura árabe. Pois é, mas quando ele foi criar os personagens, ele viu que o Goku era um personagem um pouco simples demais. E aí ele teve uma ideia para dar uma apimentada e conseguir apresentar esse personagem pro grande público. O que ele fez? Baseou a história em volta de um torneio. E se você tá acompanhando o canal aqui, talvez você saiba que saiu um vídeo falando sobre por que todo anime dos anos 90 tem um torneio. E é uma explicação muito legal, que você pode ver o vídeo que está aparecendo no card aqui em cima. Mas basicamente, para você entender, é porque ele tem um tempo maior para poder desenvolver o personagem, de desenvolver as características dele e a gente começar a gostar dele. Tanto que nesse torneio o Goku não ganha de cara, deixa aquela ideia de tipo assim, ele tem que buscar alguma coisa, ficar mais forte, treinar, que é basicamente o enredo todo de Dragon Ball, né? E a premissa dessa primeira história do mangá é Goku e a Bulma em busca das 7 esferas do dragão que podem realizar desejos. Mas nesse caminho tem vários personagens, vários encontros, vários vilões, inclusive o Pilaf, que quer também juntar as 7 esferas do dragão para realizar o seu desejo. Mas até esse pedaço aí, a história estava completamente pronta.
E foi publicado na tão conhecida aqui do canal Weekly Shonen Jump, que é aquela revista que reúne os melhores mangás, né? Os mangás que estão fazendo sucesso. Foi veiculado lá de 1984 até 1995 e foram 519 capítulos. Aí você vai me perguntar assim, deu certo? É claro que deu certo, porque a gente tá fazendo esse vídeo aqui, né? Mas não é porque só deu certo, foi muito bem recebido. Foi uma das histórias mais lidas da história da Weekly Shonen Jump. Eram 6,53 milhões de cópias vendidas por semana e tinha em média 2,9 bilhões de unidades em circulação. Você tá entendendo o tamanho que Dragon Ball alcançou? Mas não foi só os meninos, as crianças que começaram a gostar não, porque a crítica também embarcou nessa. Eles falaram dos pontos fortes, né? Por exemplo, o enredo, as lutas que estavam na medida certa e também o humor, que era um humor simples que todo mundo conseguia entender. Mas quando faz sucesso e tem uma coisa que vira, é anime. E esse, nossa, foi bom demais. Esse aqui não perdeu tempo, porque bem pertinho do lançamento do mangá, já estavam lançando o anime, que ia estrear na Fuji TV. Ele foi lançado em 1986 e foram 153 episódios baseados nos primeiros 16 volumes do mangá. O negócio estava acontecendo no mangá e acontecendo no anime também. A ideia é que essa história fosse o foco ali no Goku, até a parte do casamento dele e também até ele chegar a ganhar um torneio. Mas você acha que foi um daquele negócio que, tipo assim, o dono ficou de fora para escolher as coisas? Não. Fizeram anime, mas tudo sobre o olhar atento do Akira Toriyama, que até escolher as vozes dos dubladores ele escolheu. Foi um verdadeiro sucesso, eu não preciso nem falar, né? Mas ele começou a ser exportado para vários outros países ainda no final dos anos 80. E agora a gente vai chegar na parte da história aqui, que é a entrada nos Estados Unidos, que foi um negócio assim, meio difícil de acontecer. Porque assim, quando eles exportavam o anime para outros países, cada representante de um país lá ia comprar esses direitos para veicular no país. E nos Estados Unidos, calhou de ser uma empresa que se chama Harmony Gold USA, que de cara queria que desse muito certo no mercado americano e começou a fazer algumas mudanças, né? Por exemplo, eles mudaram o nome do Goku para Zero. Zero. Se fosse Zero ainda, de cruzeiro, então bom, mas Zero? É, realmente. O que eles fizeram? Eles pegaram os primeiros 5 episódios do anime, juntaram eles num filme e começaram a fazer umas exibições em salas exclusivas fechadas. O pessoal não curtiu muito, até porque estava bem mexido, bem distante do que o criador original queria, e ele foi cancelado sem ser lançado. Mas ele até ganhou um nome, né? Porque foi todo dublado e tal, que chamava Dragon Ball The Lost Dub, que é a dublagem perdida. Ah, this ball belonged to my grandpa. He gave it to me. Then yours must be the Dragon Ball I saw on my bleeper. Dragon Ball? What's that? Look at that ball carefully, kid. I'm sure your grandpa's has a different number of stars on it. Quiet, I'm counting. Só que em 1995 a Funimation fala assim, galera, vamos parar com esse negócio aí, vocês estão fazendo uma zoeira do caramba com esse negócio não vai dar certo. Não, cancela, vamos resetar esse negócio aqui que agora sim. Eles adquirem a licença, reeditam e começam a exibir numa sindicação. Você sabe o que é uma sindicação? Basicamente é um grupo formado por pessoas que estão no rádio, na televisão, quase uns críticos. Um pessoal que dá o aval pro negócio ir pra frente. Um grupo chato pra caçamba, né? Pra não falar outra coisa. Mas eles não gostam, porque, não gostei, porque isso, aquilo, e não vai o negócio pra frente, de novo. Oh, meu Deus, segundo flop do Dragon Ball. Mas em 2001 a Funimation já tá igual o urso do Pica-Pau, assim, ó, falar assim, ó, deixa eu lançar o meu anime. Eles fazem o quê? Eles mantêm o japonês, toda a estrutura japonesa, deixam a música de abertura próxima do original, deixa tudo, igual o Akira Toriyama fez, que ele queria. E todo dublado de novo. Parece que agora o negócio ia, né? Começou a passar no Cartoon Network até 2003, naquele quadro O Toonami. E agora sim, essa versão deu certo e ia para diversos países. Só que, enquanto os Estados Unidos lá em 2001 estavam querendo passar o Dragon Ball, a gente já estava evoluído. Desde 1996, no Brasil já estava passando o Dragon Ball, com a edição original, sem cortes e com a nossa dublagem exemplar para todo mundo. Viu só? Eu disse que meu verdadeiro poder é surpreendente. Isso é apenas o começo. Tá,
Agora é a minha vez, seu canalha! Este é o Super Kamehameha! O quê? Começou passando no Bom Dia e Companhia e foi dublado pela Alien International. Alien International apresenta Dragon Ball. Oh, meu Deus, que nostalgia, hein? Nossa senhora, sábado de manhã também. Um cheirinho de misto quente com um todinho. Oh, trem bom. Nessa época, Bom Dia e Companhia com a Eliana. Isso sim, oh meu Deus, saudade de tudo. Melocoton, tudo, Fritz. Bons tempos, saudades. Mas como Dragon Ball já estava fazendo muito sucesso, estava na hora de evoluir um pouco a história. E assim eles fizeram. Eis que, de repente, é nesse momento em que vários animes começam a dar errado, porque está fazendo sucesso e vem um estúdio conversar com eles, que no caso aqui era a Toei Animation. A Toei chegou assim, ô, senhor Akira, o senhor tá bom? A gente podia fazer mais um desenho aí, né? Porque tá dando tão bom aqui, o senhor não quer evoluir essa história, não? Tem uns capítulos do mangá, uns volumes aí pra gente adaptar pra animação aqui. O senhor tá bem? Senhor... Vamos lá, por favor. Eram os volumes entre o 17 e o 42. E o Akira deu o aval dele e começou a desenvolver essa história. Inclusive, foi ele que deu o nome de Dragon Ball Z. Sabe por quê? Z é a última letra do alfabeto. E o Z seria a saga ali, né, que ia terminar todo o anime e tudo e tal. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Mas no plano original era assim. E ele tinha até outras sugestões de nome. Por exemplo, New Dragon Ball, Dragon Ball 2. Dragon Ball 2 é horrível. Wonder Boy Dragon Ball e Dragon Ball 90. Não faz sentido nenhum. Bom, mas tudo pronto, a estreia na TV japonesa foi em 1989. E foi veiculado até 1996 com 291 episódios. A ideia é que se passasse a história 5 anos depois do Dragon Ball, dos acontecimentos lá, e que fosse um tom um pouco mais sério, que era muita piada lá. Assim, era menos comédia, mas ainda tinha, mas era totalmente diferente. E foi dividido em 4 arcos principais: os Saiyajins, a saga do Freeza, a saga do Cell, dos androides, né? E a saga do Majin Buu. E esse eu posso falar que foi um anime que teve muito filler. Você sabe o que é filler? É como se fosse uma encheção de linguiça ali que eles põem no meio. Por quê? Porque ele estava sendo escrito ao mesmo tempo em que estava sendo feito para televisão, né? Em animação. Então, para não chegar naquele ponto de o anime passar a escrita, eles colocavam uns episódios no meio do caminho ali para você ficar, sabe que Goku vai à escola, Goku fazer, é tudo fora da história original para ganhar tempo. Uma curiosidade é que o prazo de dublagem desse anime foi muito apertado. Então, muitos dos dubladores tiveram que fazer vários personagens, inclusive ao mesmo tempo dentro do estúdio. Tipo assim, já chegaram a fazer Goku, Gohan e Goten ao mesmo tempo, uma pessoa só falando com ela mesma. É meio Chaves. Me vê um churralzinho, Chavinho, por favor? Ah, como não? Claro. Sabe daquele detalhe que a gente tava falando lá no início? Isso aqui é um detalhe muito especial da gente prestar atenção. Porque o estúdio de animação, ele tá visando meio que o lucro. Não é por caridade. Quem manda na história mesmo é o Akira Toriyama. Só que o pessoal lá deu uma ideia de fazer esse Dragon Ball Z diferente, em que o Gohan fosse o protagonista e que se chamasse Gohan Big Adventure. Só que falou assim, o negócio já está escrito, vai ser assim do jeito que eu quero. Detalhe muito importante para nossa história aqui. Akira Toriyama puxando as rédeas da situação. Sobre a recepção, claro, um sucesso estrondoso. No Japão, 20,5% do público total que assistia televisão estava ligadinho sempre no Dragon Ball. E até o ano 2000, eles lucraram mais ou menos 3 bilhões de dólares em produtos licenciados, isso antes de entrar no auge nos Estados Unidos. Você lembra que o negócio chegou lá tarde? Pois é, tipo assim, o pessoal dos Estados Unidos deve ficar até muito triste porque eles nem sabiam que tinham várias diferenças pro anime original. Por exemplo, tinha várias cenas censuradas, tanto no Dragon Ball como no Dragon Ball Z, e até mudaram o nome do Mr. Satan, que lá virou Hércules, ou Hercule, como eles gostam de chamar, né? Que Mr. Satan é bem mais da hora, né? Hércules, não tem nada a ver. Mas olha só que engraçado,
engraçado, o Dragon Ball Z chegou primeiro nos Estados Unidos do que o Dragon Ball fez sucesso por lá. Ele foi distribuído em VHS pela Pioneer Entertainment e chegou lá em 1996. O outro lá, o Dragon Ball normal, só depois de 2001. Doideira, né? Mas quando esse negócio encaixou nos Estados Unidos, nossa, o negócio virou um auê. Porque o pessoal até começou a definir, é tipo uma novela, só que uma novela seriada, né? Que tem pancadaria e não sei o quê. Isso aí, pra garotada, é o Cell. Na verdade, o Cell é um personagem que veio na outra saga, né? Mas tudo bem. Tanto é que ele conseguiu uma legião fiel de fãs de pãezinhos de queijo dele, né? Não são os meus pãozinhos de queijinho aqui. Inclusive, até deixar aqui o recado pra você deixar um like nesse vídeo se você estiver gostando dessa história do Dragon Ball, né? E agora, a gente tem até grupo no WhatsApp, você acredita? Dos pãozinhos de queijo pra mandar as novidades pra vocês. Então vem de zap. O link tá aqui, o convite para você entrar tá na descrição do vídeo também, tá? Mas seguindo aqui, os fãs do Dragon Ball. Ele com certeza foi o anime mais popular da época dele. Dragon Ball Z, assim, arregaçou. Não tem como você assistir um pedaço e não continuar assistindo. Já aqui no Brasil, Dragon Ball Z estreia em 1999, na Band. Não no Band Kids ainda, meio soltão assim na Band. Inclusive, um dos problemas é que a gente via um negócio muito picado. Eu mesmo não entendia muito bem o que estava rolando lá naquela época. Mas a partir do ano 2000, sim, aí vamos pro Band Kids, que se tornou facilmente o anime mais assistido do Band Kids, até porque a competição, assim, tem animes legais lá mesmo, tinha, mas competir com 6 Biônicos também era fácil, né? O Mago, os desenhos meio... Mas a gente pode falar sobre o Band Kids, hein? É uma coisa que eu tô querendo falar aqui, se vocês animarem. Tem um vídeo antigo no canal, mas eu quero atualizar ele pra vocês. E a partir de 2001, a TV Globinho também começa a passar o Dragon Ball Z. E a Globo também compra os direitos dos 153 episódios da saga original e dá um fim numa bagunça, dubla tudo e ele finalmente fica 100% dublado em português brasileiro. E aí começa a fazer um sucesso descomunal, ele é o desenho mais aguardado que todo mundo queria sair da escola correndo para assistir. Dragon Ball é isso, gente, era uma religião quase. Mas, né, nem tudo sai totalmente certo, tem umas coisas que dão uma desviada. A Toei Animation, que já tinha vindo com umas ideias bem mais ou menos, né, umas ideias meio tortas, pensou que gostaria de fazer um desenho em paralelo ao que estava acontecendo ali no Dragon Ball Z. Eles falaram assim, ô Akira, vamos fazer um negócio aqui e tal. Essa seria Dragon Ball GT, que GT vem de Grand Tour, que seria um tour pelo universo, assim, né? Engraçado que Grand Tour me lembra o episódio dos Gárgulas, que a gente falou sobre o desenho dos Gárgulas, que ele também fazia um negócio pelo mundo, assim, e não deu muito certo, né? Se você quiser ver esse vídeo, inclusive, lembrar desse desenho, os Gárgulas, tá também indicado aqui pra você assistir. Então, o Akira, né, liberou que eles fizessem esse paralelo aí, mas ele queria fazer algumas observações. Por exemplo, o Grand Tour GT foi ele que deu o nome. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Ele também desenvolveu os personagens, por isso que alguns personagens a gente gosta bastante. O design do Super Saiyajin 4 pra mim é muito bom, os dragões também são muito legais. E ele foi exibido entre 1996 e 1997 lá no Japão. Foi licenciado para os Estados Unidos em 2003 e foi exibido até 2005. Aqui no Brasil, passou primeiro no Cartoon Network em 2002. E era essa época que a gente ficava doido vendo aquelas revistas falando assim, o que é isso? Super Saiyajin 4? A gente não sabia o que estava rolando e tinha umas fotos, a gente ficava fazendo meio que fofoca, grupos de estudo para saber o que estava rolando. Essa época era boa demais, gente. Nossa. Mas começou a passar na Globo a partir de 2003. E passou junto com Dragon Ball Z. Tipo, passava Dragon Ball Z e Dragon Ball GT junto. Eu já tava assim... Eu não entendia nada mais, eu tava perdido, porque não chegava até os finalmente. A recepção no Japão é considerada um pequeno fracasso, né? No resto do mundo, até que vai. Mas lembra daquele detalhe que eu tava falando desde o início do vídeo? O autor original não participou muito aqui, né? Mas se teve uma coisa que Dragon Ball teve, e a gente não tá percebendo isso, é filme, principalmente porque não chegou por aqui. No total, foram 21 filmes de animação de Dragon Ball. E um horrível de 2009, que era um live action, que a gente não precisa nem falar dele aqui, né? Que foi feito nos Estados Unidos. Ah, meu Deus, meus olhos. Muito chato!
e que também não teve nada a ver com Akira Toriyama, diga-se de passagem. Mas os filmes começam em 86, com Dragon Ball A Lenda de Shenlong. E eram lançados um filme a cada ano e até 96 eram 2 por ano, produção em massa. Mas vamos lembrar aqui dos principais. O Castelo do Diabo, de 87, Uma Aventura Mística, de 88, Devolva-me Gohan, de 89, O Homem Mais Forte do Mundo, de 1990, ainda em 90, Dragon Ball Z, o filme, 91, Goku, o Super Saiyajin, Os Rivais Mais Poderosos, também de 91, O Retorno de Cooler, de 1992, que cabe a observação que o Cooler aparecia toda vez nas revistas e eu também ficava doido pra saber, é o irmão do Freeza? É o Freeza numa nova forma? O que você achava que era o Cooler? Sim, eu sei que é uma pergunta um pouco pessoal demais, mas onde estava o seu Cooler nessa época? O Retorno dos Androides, de 92, o lendário Super Saiyajin, de 93, Batalha nos Dois Mundos, de 93, A Volta do Guerreiro, 94, O Combate Final, 94, O Renascimento da Fusão, 95, O Golpe do Dragão, de 95 também, e A Caminho do Poder, de 1996. E depois de anos sem colocar as mãos nos filmes, né, o Akira se envolve em um filme baseado nos capítulos 517 e 518 do mangá, que foi Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, de 2013, que deu uma revivida no anime, um sucesso moderado, mas no Brasil foi a segunda maior bilheteria na época do lançamento, o negócio deu bom. E esse é o gancho para a próxima produção e que ficou mais recente e que ficou bem marcado no coração dos fãs. Dragon Ball Super. Em 2015 foi lançado um outro filme de Dragon Ball, que era Dragon Ball Z, O Renascimento de Freeza. A hora que você revive o Freeza, aí mexe com os nossos sentimentos internos, né? Reviver um bom vilão é sempre bom. Dragon Ball Z, O Renascimento de Freeza. Que faz parte do enredo do capítulo 517 e 518 do mangá. Nessa história, o Sorbet e o Tagoma querem reviver o Freeza através das esferas do dragão. E eles conseguem, porque tá no nome do filme assim, O Renascimento de Freeza. Foi um sucesso no Brasil, na América Latina e também no Japão. No resto do mundo teve um sucesso moderado, que já é muito bom. E 10 dias depois, foi anunciado o novo anime da franquia, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Desenvolvido pela Toei Animation, que pôs o rabinho entre as pernas e viu que realmente era melhor seguir a história original, né? E deixaram para escanteio ali a história de Dragon Ball GT, que a partir desse momento não era a continuação direta. Claro que o anime teve algumas alterações e sempre precisam ser feitas alterações para encaixar alguma coisa ali, uma coisa aqui, mas ele era lançado concomitantemente com o mangá. Não tinha a história pronta, mas tinha quem? Akira Toriyama, que dava as diretrizes que eles tinham que seguir, mas dava uma certa liberdade para eles fazerem o que queriam. Aí tinha que seguir os pontos principais. O mangá foi lançado em 2016 e a série foi lançada antes, a partir de 2015, e foi até 2018 com 131 episódios. O mangá foi um dos mais vendidos do Japão, e a recepção do público não podia ter sido melhor. Mas teve até polêmica também, né, daqueles episódios feios. Você lembra que tinha episódios feios do Dragon Ball Super? Meio mal desenhados, Goku meio tortão. Isso inclusive marcou um pouco o declínio da indústria dos animes naquela época, uma crise. E o Norihiro Hayashida disse que era um chefão lá, falou assim, não, gente, não é bem assim, né? Mas também as produtoras ficam contratando só o pessoal mais inexperiente para economizar, né? Dá nisso, mano. Mandou a brava. O anime fez bastante sucesso, eu gostei muito, como um fã antigo, eu achei que foi muito da hora. Teve torneio, teve transformação nova, tudo que o fã queria, gente. É fanservice, é feito pro fã. E em 2018 foi lançado o primeiro filme da franquia Super, Dragon Ball Super Broly, que esse fez um sucesso gigantesco. Foi supervisionado pelo Akira Toriyama e se passa depois do final do Dragon Ball Super. Sucesso no Japão, primeiro lugar em bilheteria. E foi uma das maiores bilheterias de filmes japoneses aqui no Brasil. Depois veio mais um filme, o Dragon Ball Super Super Hero, que é muito nostálgico, traz o céu,
traz o Gohan sendo um personagem mais, né, importante, que ele já foi muito tempo importante, trouxeram isso de volta, foi muito especial. E se tornou a maior bilheteria de Dragon Ball já lançada. O negócio tá voltando com tudo. Mas, se tem uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar aqui, e quando alguma coisa faz sucesso, ela também vira jogo. E Dragon Ball teve tanto jogo, nossa, e alguns bem nostálgicos. Só pra você ter uma ideia, assim, ao todo foram 69 jogos. Isso de 1986 até 2022. Mas vamos lembrar de alguns aqui, que são bem importantes. E lembrar que também muitos foram lançados só no Japão, né? Então não teve tanto sucesso por aqui e nem por lá também alguns, mas vamos ver. Por exemplo, Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu de 1992 para Super Nintendo. Gente, esse eu joguei demais, era um RPG meio de carta, que a gente tinha que escolher umas cartas, mas era tudo em japonês, eu não entendia nada, eu chutava tudo, mas era da primeira saga ali dos Saiyajins. Gente, era muito bom. E teve também para Nintendinho em 1993, Dragon Ball Z Gaiden Saiyajin Zetsumetsu Keikaku, que foi um jogo de cartas, né, que teve uma recepção média ali no Japão. E teve também o primeiro jogo de luta de Dragon Ball, que daí pra frente faria bastante sucesso, que era o Dragon Ball Z Super Botuden. Meu Deus, esse aqui era bom demais, eu jogava muito. Mas nessa época eu lembro, é engraçado que eu não sabia o nome dos personagens, porque eu só conhecia o Dragon Ball original, eu não sabia do Dragon Ball Z. Então pra mim o Vegeta eu chamava ele de Terremoto, porque a hora que ele aparecia ele fazia um terremoto na tela. Gente, eu tinha o Majin Buu, eu nem lembro como é que eu chamava, mas era muito da hora. E fez tanto sucesso no Japão que virou até uma trilogia, né? E mais jogos aí do Super Nintendo. Pra PlayStation 1 também teve um jogo de 95 que chamava Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Você lembra desse? E também teve a série Dragon Ball Z Budokai, que essa... Nossa, gente, não tem nem como falar que você não tem nostalgia dessa série, porque eu joguei demais da conta. Ô, trembão! Ao longo do vídeo aqui, eu acho que você pode perceber que o principal diferencial, o detalhe de Dragon Ball é que o dono não tirava o olho do projeto. Ele que tinha a palavra final. Por mais que existam adaptações, até o Dragon Ball GT teve a mãozinha ali do Akira Toriyama. E se tivesse mais, podia ter dado até melhor, né? Essa é a nossa principal prova desse detalhe. O olho do dono é que engorda o boi. Esse é um ditado lá de Belo Horizonte. Às vezes as produções começam, crescem, alguém vem, dá uma olhada, vê que o negócio pode ser grande e começa a tentar mexer com aquilo para tentar lucrar. Normalmente o olho do dono aparece, brilha com aquele dinheiro, mas pelo menos o Akira Toriyama parece que conseguiu administrar bem esse sentimento. Outro detalhe é que o Dragon Ball conseguiu se adaptar muito aos tempos. Foi evoluindo. Começa bonitinho, foi pro Z e ficou mais profundo, pancadaria, sangue, torneio, tudo que é meio que a gente era ensinado a gostar, né? A gente adorava isso. E tudo isso misturado com emoções. Meu querido Goku, venha me dar um abraço. Olha, calma. Meu irmãozinho, como eu queria ver você. Vovôzinho. Com cenas tristes. Vegeta! Por favor, acabe com Frieza, Kakaroto. Por favor, mate-o com suas mãos de Saiyajin. Tinha cenas alegres, tinha cenas inspiradoras, muito acontecia por trás daquele estereótipo do anime violento, as batalhas, né? Tinha muito mais coisa. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Um detalhe importante é como que Dragon Ball conseguiu entrar no mercado americano. E isso é um detalhe desse tamanho. Você percebe que dos animes,
Dragon Ball é o anime que tem menos traço de anime. Pelo menos o Dragon Ball Z ficou meio confuso. Você percebeu que eles são mais musculosos, eles não parecem tanto com o olhinho puxado igual os outros, ou um olho tão arredondado. É uma estética um pouco mais americanizada, parecendo com o He-Man, por exemplo. Tipo o Rambo, todo mundo é meio bombado no Dragon Ball Z. E a competição de entrada deles também foi uma sorte danada que eles deram. Porque nessa época só tinha um gênero só de desenho nos Estados Unidos. Olha só a competição. Dexter, Hey Arnold, Superman a série animada, Aladdin e os 40 Ladrões e As Novas Aventuras de Gasparzinho. Quando você vê aquele cara musculoso saindo na porrada, você fala assim, é isso aí que eu quero assistir. Não tem competição pra isso. O detalhe, na verdade, que faz Dragon Ball dar tão certo é o tempo e o timing, que é muito acertado. Ele sempre esteve no lugar certo, na hora certa e nas mãos das pessoas certas. E é por isso que ele vai continuar e vai continuar bem atual. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Falar sobre Dragon Ball é sempre muito interessante. E ó, se inscreve no canal se você quer ver mais conteúdo assim, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!